Bom, para encerrar o evento, a ideia aqui ela vai ser uma palestra intensa, eu diria assim, pela quantidade de slides e mensagens que eu quero passar para vocês aqui. Então, o que é Mantra das Possibilidades? Tem uma razão para esse nome, mas o ponto principal aqui é a gente refletir. Então, eu vou estar falando aqui uma série de coisas que me fizeram refletir durante a minha vida, lado profissional, e eu quero trazer algumas coisas para vocês aqui. São histórias, e essas histórias elas são minhas ou não, acho que a maioria são. Elas são reais, são legais e são histórias normais. Tá? O ponto é que lá no passado eu tinha desejos, né? O desejo é estar em tal lugar, ou fazendo tal coisa, não sei o que fosse, mas eu não conseguia, de alguma forma eu não conseguia. Eu sempre me frustrava ou algo acontecia que eu não alcançava aquele objetivo. Né? E eu sempre colocava a culpa num monte de coisa. Eu sempre voltava atrás. Puxa, vamos lá, para tudo, né? Vamos pensar de novo. Sábado, domingo, de noite, eu trabalhava num lugar que o meu chefe me chamava e tal. E mesmo quando ele me chamava, sempre eu queria ir no cinema, né? E aí eu sempre tinha alguém que estava lá reclamando, né? Do fato de não conseguir ir no cinema, porque ele me chamava sempre. Isso começou a encher o saco, e um dia eu falei, cara, troca. E nessa troca eu comecei a pensar que, cara, eu quero só me ligar no que pode dar certo, cara. Tipo, eu não tenho tempo a perder. Essa era a grande jogada, assim. E eu não queria me adaptar. Eu achava que eu estava num caminho de mudança, que aquele caminho da mudança ele estava correto. E nessa história do caminho da mudança, eu comecei a refletir de novo, comecei a aprender algumas coisas, comecei a entender algumas coisas. Os anos se passaram, e aí de repente eu descobri um artigo falando mal sobre métodos ágeis, xingando, trollando, isso em 2003. E aí o louco era que eu li aquele artigo e eu falei assim, peraí cara, por que esse cara está trollando isso aqui está certo, sabe? E aí a coisa ela começou a mudar de figura, né? As madrugadas se tornaram momentos de reflexão, lendo coisas diferentes, lendo livros que vinham aparecendo na minha frente, coisas que eu começava a descobrir que programar não era mais suficiente, eu tinha que começar a ter outros skills para poder ser um desenvolvedor que eu gostaria de ser. Sou desenvolvedor de software e sempre vou ser desenvolvedor de software. E certamente teve caras, tipo, galera do 37 Signals, quando eu comecei a descobrir o que eles faziam, quando apareceu lá o Rails, né, e começou a fazer sucesso, a gente vê que, cara, informação passa, a gente tem que conectar essa informação no nosso dia a dia. Né? Ler ideias sobre caras tipo Domênico de Masi, a gente não tem mais relação sobre o que a gente faz, se é trabalho, lazer ou se é estudo. Começar a descobrir isso. Eu comecei a ver que na minha carreira eu queria isso, eu queria alcançar isso, eu queria não mais saber distinguir se o que eu fazia era trabalho, lazer ou se eu estava simplesmente estudando e me divertindo, enfim. Né? E aí eu comecei a aprender tecnologias novas e tal. Eu coloquei aqui uma imagem de coisas mais novas, enfim, que a galera deveria estar dando algum tipo de atenção, prestando atenção no que esses caras fazem e demonstram pra gente. E tudo melhorando daqui para melhor. Então, quando foi lá por volta de 2004, por exemplo, eu comecei a ter contato com o sistema Toyota de produção, eu comecei a ler sobre Lean, e aí eu comecei a me lembrar das aulas de sociologia. 1998, uma professora explicando as teorias de administração, falando sobre o toyotismo, sobre o modelo todo da história. Eu pensei, puxa, tinha alguma utilidade naquilo. Eu passei na disciplina, né? Foi tranquilo passar na disciplina, mas sinceramente não me lembrava nada, porque eu só queria saber do que podia dar certo e eu não tinha nenhum tempo a perder. Só que qual é o contexto do que estava acontecendo ali? Eu estava num momento de vida onde eu trabalhava muito. Estava com 2 empresas trabalhando com consultoria, com treinamento. Eu achava que eu era feliz, porque eu trabalhava pra caramba, eu fazia um monte de coisa acontecer, eu trabalhava de casa, eu trabalhava de madrugada, de dia, de manhã, de tarde, de noite, fazia um monte de coisa. E eu me esquecia de um princípio extremamente importante, que é que o sistema ele tem que ser parado para não parar, para a gente não ter que parar o sistema. Eu me esqueci dessa história. E sempre quando eu pensava assim, cara, eu não estou aguentando, eu pensava, não, vamos lá, tem que ser, é assim, tem que ser. E aí um dia não deu. Né? Um dia aconteceu de eu
começar a ter umas crises de labirintite, e eu desligava durante 2 dias, não conseguia trabalhar durante 2 dias em sequência, pela quantidade de trabalho que eu fazia. E essa quantidade de trabalho já era dando consultoria em métodos ágeis. Você imagina um cara dando consultoria dizendo que a galera tinha que fazer sustainable pace, e o cara fazia 16 horas de trabalho por dia, 18 horas de trabalho por dia. E aí teve um dia que eu tive uma dessas crises e eu fiquei feliz, porque eu ia parar 2 dias. Eu fiquei feliz por ter ido parar no hospital, tomar Dramin na veia, porque eu ia parar de trabalhar 2 dias. Naquele dia eu pensei assim, cara, não está certo. Tem algo que está um pouquinho estranho nessa história toda aqui. E aí eu comecei um processo de mudança. Eu comecei a querer focar em outras coisas que vinham rolando. Comecei a me dedicar mais a entender o que era trabalhar com métodos ágeis e a cultura ágil no sentido de uma filosofia. Uma mudança para realmente me tornar um desenvolvedor profissional, né, e ganhar novas crenças naquilo que eu acreditava, né, no meu dia a dia. E uma coisa também que eu descobri era qual era o meu ciclo. Então, tem um cara chamado Tony Robbins, que ele tem uma brincadeira, que ele trabalha, que a gente tem 6 tipos de necessidades. Eu comecei a enxergar que eu não estava mais tão afim da variedade. Eu não curtia mais tanto essa história de variedade. Eu estava afim de ter um pouco de conforto mais do que eu tinha. Né? Eu queria poder contribuir mais do que eu contribuía. Eu queria poder ter mais, né, conexões do que eu tinha naquele momento. Então eu tive uma mudança de foco do que eu estava buscando para a minha vida, né, do que estava acontecendo ali. Então eu comecei a estudar mais sobre psicologia, mais sobre soft skills, mais sobre um monte de coisa, sobre como que a gente causa mudança na nossa vida. Sobre como que a gente podia gerenciar melhor o meu tempo, não ter que precisar mais trabalhar 16 horas, 18 horas, achar que isso era normal. Não era normal. E nessas coisas, comecei a entender um pouco mais sobre que toda meta que eu traçava, ela tinha que ser tratada com um propósito. Eu tinha que ter um propósito claro para aquilo que está acontecendo. Se eu não tinha um propósito claro, não tinha porque eu traçar meta nenhuma. Fazia motivo. Né? E das mudanças, os planos que eu montava, que não importava o tamanho do plano, mas importava a primeira ação que eu ia fazer. E quando que eu ia fazer aquela primeira ação. Aquilo ali se tornava tipo um trigger para fazer a coisa realmente começar e acontecer com força, buscar aquilo ali, fazer acontecer. E tudo isso funciona em cima de experimentos. Eu comecei a testar um monte de técnica diferente comigo, de gestão de tempo, como é que eu podia organizar, horários de trabalho, onde é que eu tinha mais foco, menos foco. Eu comecei a tentar me descobrir, né, onde eu conseguia ser mais produtivo e feliz do que eu fazia, onde eu tinha que, cara, isso aqui é o momento de relaxar. Isso aqui vai virar uma crença, isso aqui eu vou começar a acreditar, isso aqui é tal coisa. Né? Então, eu comecei a criar algumas regras para poder começar a viver, bem no estilo de, né, eu vou lá, faço algo, meço e vejo se eu aprendi alguma coisa de novo, se eu tenho que mudar. Né? Isso olhando o lado, né, enfim, a minha vida. E aí, porra, o ponto todo é isso aqui, cara. Tipo, eu tinha um peso de papel, tenho ainda, e eu olhava aquele peso de papel, meu pai tinha me dado ele. E ele dizia, esse peso de papel é para você pensar. E aí, toda vez que eu olhava o peso de papel, ele está escrito pense, né? E eu parava para pensar. E ele parecia ser uma grande bobagem, durante muito tempo eu pensei que era uma grande bobagem. Mas toda a questão, cara, de quando a gente para pensar, a gente começa a criar estados. Que estado que eu quero estar? Que mudança eu quero causar? Como é que eu quero me perceber quando eu causar essa mudança? O que vai estar acontecendo comigo? Né? E tentar fazer isso sair de um videogame, por exemplo. Né? A gente faz as coisas acontecer, tentar sair daí, fazer a coisa acontecer de verdade. Né? E, para fazer isso acontecer de verdade, né? E às vezes eu pensava assim, cara, se eu pudesse, não queria fazer nada, não queria ganhar na loteria, fazer nada, sei lá. Só que eu pensava que, cara, não adianta isso, cara, não é isso aí que funciona, eu não consigo, eu sempre queria fazer mais, eu queria estar fazendo algum evento de comunidade, eu queria estar palestrando no lugar, eu queria estar ajudando alguém, né? Mas como eu podia fazer isso mantendo um ritmo de vida saudável para mim? Essa era a grande luta agora em cima dessa história. Né? Então a brincadeira é isso. Eu comecei a buscar definir um estilo de vida, começar a eliminar coisas da minha vida, coisas que eu não preciso manter, coisas que eu não preciso carregar, criar tempo para mim, criar liberação. Então, do tipo, eu treino basquete quinta-feira de manhã, eu vou para o clube, eu tenho um cara que me treina lá individualmente, ele monta um treino para mim e eu treino. Que loucura, tu treina basquete de manhã, eu treino.
Às vezes eu levo minha filha para a escola, ela chega às 11h30 da manhã na escola, e eu fico com ela de manhã. Então, a gente começa a criar momentos, e o teu trabalho? Tá tranquilo. Eu garanto a minha responsabilidade, eu garanto o tempo, aquilo que eu tenho que executar e fazer. A gente é knowledge worker, então a gente consegue ter, muitas vezes, essa flexibilidade. Dependendo do tipo de função que a gente faz, a gente consegue ter isso, criar mais essa liberação ou menos. Isso vai depender muito, né? Eu comecei a criar algumas técnicas para me ajudar, para me dar um pouco mais de foco. Eu evito ficar pensando sobre coisas que eu tenho que fazer. Se eu tenho que pensar sobre o que eu tenho que fazer, eu anoto isso num papel. Agora eu tenho um sketchbook ali que, cara, passou uma coisa pela cabeça, eu tinha que fazer tal coisa. Não tem que fazer nada. Anota no papel lá, e uma hora tu vai parar para refletir quando que aquilo ali vai ser importante ou se não vai ser importante. Né? Ou se foi só um pensamento que passou e deixa quieto. Mas não ficar se martelando, ou tipo, não, minha agenda eu decoro, eu tenho toda a minha agenda na minha cabeça. Não tenho. Eu uso minha cabeça para pensar em outras coisas. Então, comecei a montar algumas técnicas, coisas que me ajudaram a brincar, né? Desde ter mais foco para praticar esportes, tudo, coisas que eu acredito que ajuda na vida profissional. Né? Eu falo assim sempre que eu era um programador focado muito em Delphi. Eu passei a programar melhor em Delphi quando eu aprendi Java. Eu aprendi a programar melhor em Java quando eu comecei a aprender Python e Ruby. E isso começou a acontecer com todas as linguagens, elas acrescentavam meu conhecimento no que eu fazia antes. Eu passei a jogar melhor basquete quando eu comecei a jogar tênis. Eu passei a jogar melhor tênis quando eu passei a correr. Então a gente vai aprendendo com diversas disciplinas e esportes, isso vai trazendo aprendizado para a gente. Só que tudo, se a gente for olhar, cara, não passa uma brincadeira de small acts, né? São pequenas coisinhas que a gente faz, pequenos conselhos que a gente ganha e passa adiante para as pessoas, né, que estão próximas a gente, um livro que tu passa para alguém ler, né, e por aí vai. Então, esses pequenos atos, eles são os caras que vão estar ajudando a gente, né? Se alguém prestou atenção, tem várias partes da palestra que eram trechos de música desses caras aí. Eu agradeço e eu vou estar de olho em vocês. Valeu. Perguntas. Tá alto pra caramba. Fala, garoto. Se alguém quiser contar uma história também de mudança, enfim. Isso é legal. Acho que a grande pergunta é como que você pivotou a tua vida? Aqui. Assim, porque você estava trabalhando 16 horas, de repente pegou a manhã toda para fazer o que você queria. E isso você precisa conversar com a tua família, né? E aí como é que você fez isso? Como foi essa... Isso é legal. Naquele momento que eu parei, me senti feliz por ter ficado doente ali, eu sabia, cara, eu tenho que largar isso aqui. Então eu vendi as 2 empresas que eu tinha e fui trabalhar numa outra empresa. Eu queria ter uma experiência numa grande corporação. Aí eu fui ter empresa numa grande corporação. Trabalhei lá 2 anos e meio nessa empresa. E ali foi quando eu consegui criar cadência na minha vida. Eu tinha um ritmo de trabalho, de chegar de manhã, sair de noite e tal, não sei o que lá. E eu comecei a querer voltar a praticar esporte. Aí o Dado e o basqueteiro também. Então eu voltei a jogar basquete e tal, comecei a trazer o esporte. E aí 25 quilos depois, 20 quilos depois, né? Aí eu voltei a ter o meu ritmo de vida, alimentação, essas coisas e tal. Comecei a viver de novo, né? E quando chegou 2009, eu voltei a ser sócio de uma empresa. Eu confesso para ti que eu fiquei cagado, literalmente, quando eu comecei ali, com medo de voltar a ser como era antes. Então eu me resguardei de algumas coisas. Por exemplo, eu comecei a treinar tênis 6 horas da tarde. E às 7 horas da manhã, no dia da semana, eu também treinava tênis. Para começar a testar essas coisas assim. Mas o ponto é que eu sempre tinha compromissos à noite. Então eu não tinha como ficar trabalhando. Eu tinha que viver. E eu coloquei como premissa para a minha equipe, essa equipe que eu vinha trabalhando, uma equipe extremamente disfuncional. Quer dizer, os caras trabalhavam igual uns loucos também. Então, a partir daquilo ali, se criou uma regra. Não se faz hora extra. Esse é um exemplo, assim. Então, tipo, em 2012 a gente fez 5 dias de hora extra. Em 2013 a gente não fez hora extra ainda. Então, são princípios que eu tento levar para a equipe, não só eu me beneficiar porque eu sou sócio. Eu quero que a equipe consiga vivenciar isso aí, criar uma vida, né, no que eles fazem. Né? Então, isso começou a funcionar muito em cima dessa história, assim.
E aí, nessa história também de, pô, quinta de manhã eu não trabalho, tal dia eu trabalho e coisa assim, eu acredito na possibilidade dessa liberação. Porque aquela coisa assim, pô, tu quer... quando eu ouvia meu pai dizer muito, quando eu me aposentar eu vou fazer tal coisa. E não aconteceu essa tal coisa. E aí, agora? Entendeu? Então eu não quero poder passar, então eu quero poder dizer assim, cara, eu vou fazer isso aqui agora. Porque eu posso. Se alguém quiser fazer, cara, vamos criar esse tempo, vamos fazer isso acontecer. O que é importante para ti? Né? Então acho que a gente tem que começar a olhar essas coisas. Então a gente é muito bitolado no bater cartão e fazer tal coisa, não sei o que lá e tarará. E, mas o que tu quer fazer? E às vezes o que tu quer fazer não precisa ser uma coisa, uma jamanta, tem que ser uma coisinha pequenininha. Pô, isso aqui é importante para mim. Se um dia da semana eu pudesse chegar mais tarde no trabalho e fazer isso aqui, que é uma coisa minha, seria show. Então vamos alcançar isso aí. Então essas flexibilizações que eu busco muito, né? E tá olhando isso, né? Acho que esse é o grande lance, assim. E sempre tem esse guia. Eu criei um propósito para mim, que eu não sei quanto tempo ele vai durar. Mas a base dele é que eu tenho que estar ajudando pessoas a se tornarem melhores profissionais, equipes a ficarem melhores e produtos a darem certo. Então, se eu estiver fazendo algo assim, está valendo. Só que essa equipe pode ser a equipe do basquete, uma equipe do basquete ou uma equipe de trabalho. O ajudar um profissional a ficar melhor pode ser eu treinando basquete, eu treinando tênis, ou eu sendo eu mesmo, ou eu ajudando alguém a fazer tal coisa. Né? E a história toda de produtos, serviços a crescerem, etc., e o próprio profissional, pode ser um trabalho de grupo de usuários, pode ser um treinamento para ajudar a galera a se capacitar e por aí vai. Então, se eu estiver fazendo algo assim, está valendo. Saiu do trilho, então é por ele que eu me guio. Tipo, isso aqui, cara, isso aqui não fecha comigo, eu não vou fazer. Como não? Não vou fazer. Quando eu mudar de propósito, eu posso tentar, ainda não. Então, vai muito nesse esquema. Mas é por aí. Daniel, muito boa sua palestra. Um mini relato, assim, com uma perguntinha no final. Eu fui exposto ao mundo ágil, assim, acho que foi em 2009, foi até pelo curso do Renato Willi com o Ali Gomes lá na CIA. A minha história, eu acho que assim, eu estou um pouquinho atrás de você nessa questão de caminho, né? Eu também tinha 30 quilos a mais. Pegou muito essa questão de produtividade. Eu comecei a procurar saber mais, aplicar essas coisas que eu estava aprendendo no meu dia a dia, só que o meu dia a dia estava num contexto, hoje, que eu vejo para mim errado. Né? Assim, eu via técnicas novas, até coisa que na hora de XP, eu vi lá que você falou do Pomodoro, por exemplo, não dava certo para mim, eu não entendia por quê. Né? Aí eu queria saber de você, o que foi mais difícil nessa transição? Eu acho assim, eu demorei para começar a usar o Pomodoro também. O Pomodoro começou a fazer sentido para mim quando eu tentava, por exemplo, correr e eu não via sentido em correr. Qual o sentido em correr? No tênis eu sei que se eu der uma paralela, uma cruzada, eu vou achar o máximo para tirar sarro do cara do outro lado. Se eu der uma bola de 3 pontos, se eu der um toco em alguém, agora o que adianta eu correr? O que eu estou fazendo quando eu estou correndo? E conversando com a minha irmã, que corria, eu comecei a entender coisas que motivavam ela. E eu via que ela, tipo, não, eu corro tanto tempo, e quando estou perto desse tempo, eu aperto um botão, e aí eu tenho uma power song, não sei o que lá e tal. Eu falei, peraí, cara, isso é parecido com uma história de não sei o que lá e tarará. Eu criei a história do Song Doro, que é juntar o conceito de power song com o Pomodoro. Aí começou a ser divertido para mim usar a técnica, né? Então tem esses insights assim que a gente vê, peraí, cara, daqui a pouco é só fazer um tweak aqui, um mini hacking ali no negócio e pronto, isso aqui tornou legal para mim. Para mim, acho que a grande jogada, eu vou dizer lá atrás, era eu querer forçar a barra de querer fazer as coisas. E às vezes eu dizia, consegui fazer isso aqui. Opa, eu virei à noite. Qual é a graça de conseguir fazer aquilo ali tendo virado à noite? Sendo que daqui 1 hora tu tem que estar num cliente trabalhando. Não tinha graça. Então, agora para mim a brincadeira eu chamo de criar restrições. Então, do tipo, como é que eu consigo trabalhar com essa história de, no máximo, ter X tempo de trabalho durante o dia e conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer? Então, para isso, eu tenho que trabalhar muito a questão da simplicidade, manifesto ágil, o princípio do manifesto ágil, simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que não é feito. Então, eu vou te dizer que a simplicidade, ela anda toda hora batendo aqui. Como é que eu posso simplificar isso? Simplificar isso, simplificar isso. Né? E tipo, puxa, isso aqui é muito grande, cara. Essa semana vai dar para fazer só esse pedaço.
Isso aqui já funciona? Funciona. Então tá, é isso aqui que a gente vai fazer. Semana que vem eu vou fazer outra parte. Então, criar os planos e fazer eles entregar as coisas, né? E saber que, cara, a gente tem mais tempo para desenvolver isso aqui. Eu não vou correr igual um louco para virar noites e fazendo, sabendo que a gente pode seguir um plano. Então, acho que tem muita questão de um ritmo, de ter uma cadência. É o que o Alisson estava dizendo, a gente tem que entender essa nossa cadência. Então, desde escrever post em blog, de twittar, de se dedicar às coisas, mas nada pode virar assim, ó, eu virei um robô. Não pode virar um robô. Ele tem que estar vivendo. Né? E ter momentos para poder flexibilizar e estar tranquilo. Né? Esse é o grande jogo. Né? É isso aí. Eu queria primeiro te parabenizar aí pela apresentação e não só por isso, por esse percurso que tu vem, né, demonstrando aí. E eu queria... Eu vi ali aquele slide que tu colocou que, de repente, eu não queria fazer nada, mas eu não conseguia deixar de fazer nada. E uma coisa que eu vejo que tu não consegue deixar de fazer, né, eu venho te acompanhando mais ou menos há, sei lá, um pouco mais de um ano, eu acho, e é a questão de tu estar, né, sempre interessado em disseminar esse conhecimento que tu vem aprendendo, né, tu participa desses grupos, né, desses eventos, e eu queria... Não é nenhuma pergunta, assim, é meio que que tu comentasse como faz bem para ti participar desses grupos de usuários, desses eventos e mais ou menos nesse sentido. Eu acho que primeiro está aprendendo. Esse é o top da história, assim, é tipo, sei lá, levar o Willy para Porto Alegre para ver ele falar de agilidade, né? Já fiz isso. Tem que levar o dado também lá. E agora eu posso trazer ele aqui. É isso. Então, acho que o grande jogo é a troca. Eu falo, o Henrique Bastos estava falando disso aí, cara. Eu estava comentando assim, a gente movimentar as coisas. Movimentar a economia, movimentar as pessoas. Então, eu vejo assim, aquele cara tem potencial. Eu vou criar oportunidade para aquele cara. Tipo, vamos. Tipo, tu vai fazer teu relato lá na tua empresa, lá no fim do mês. No mês seguinte tu vai estar palestrando, nem pensa que vai ser o contrário. Então, olhar isso aí e começar, cara, eu quero ajudar esse cara, eu quero fazer. Porque eu sentia falta disso. Aí em 2002, eu descobri lá que tinha um grupo de usuários Java que estava renascendo das cinzas e queria gente para ajudar. Eu falei, tá aí, vou começar a ajudar esse cara. Então, de 2002 para cá, foi quando eu comecei a entrar nessa onda de grupos de usuários. Tinha uma época que eu participava de 10 grupos de usuários. Eu tinha evento, um dia sim, um dia não, tinha evento. E aí, naquela hora de dizer não, eliminar, eu pensei, peraí, cara, eu não preciso estar neles, em todos eles. Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 grupos e meio que eu acompanho, que é o de métodos ágeis, de Ruby e de Java, são os 3 que eu hoje mantenho uma relação, e os outros eu meio que estou ali para ajudar. A pessoa te ajuda, eu dou um tapa ali, vou dando um apoio, mas não, eu trouxe gente para fazer isso acontecer. E eu só estou no de Java de novo porque ele caiu. Então eu falei, vem cá, vamos de novo, vamos arrumar a galera, vai de novo, vai em frente. Então acho que isso é muito a questão de querer contribuir, sabe? Tipo, fez bem para mim, eu sei que vai fazer bem para a galera. Então acho que esse é a vibe, assim, eu sei que eu vou colaborar, uma hora vai voltar isso aqui. Então meu pensamento é esse. Então não é que eu queira alguma coisa em troca, eu sei que vai vir em troca. Eu não sei quando, nem de quem. Então acho que esse o pensamento tem que ser por aí. Beleza? Obrigado, galera. Obrigado, Daniel. Valeu.